É um prazer ouvi-lo. E aí o povo quer saber, Brunão, em primeiro lugar, parabenizá-lo pelo excepcional trabalho feito desde Lisboa, aí em Portugal. Você está agora em Lisboa ou você chegou a viajar? Não, estou em Lisboa, especificamente mais no Seixal. Margem Sul é zona de Lisboa, mas é o Seixal, perto do centro de estágio, o centro de treinamentos do Benfica. Você é ótimo, e aqui você é muito admirado, inclusive também pelos colegas, além de você ter uma gama de fãs, seus colegas de imprensa aqui, que é uma banda de traíra desgraçada, mas todo mundo te ama aqui. Ô, Brunão, fala pro torcedor do Cruzeiro, me explica mais sobre o Pepa. Como é que é o trabalho dele? Você acha um bom treinador? Você acha que pode se encaixar? Você acha que o Cruzeiro fez uma mexida no tabuleiro aí para melhor, Brunão? Sem dúvida alguma. Primeiro, agradecer as palavras, agradecer o convite. É sempre um prazer participar com vocês. Uma informação de última hora, antes de trazer um pouco daquilo que é o panorama do Pepa. O Pepa não viaja hoje para BH, é expectável que viaje amanhã. Ele continua aqui em Portugal. Dos membros da equipe técnica dele, no caso da comissão técnica, o único que não vai com ele, daqueles que estavam com ele na Arábia Saudita, no Altai, é o preparador, no caso de guarda-redes de goleiro. Ou seja, os dois auxiliares dele, os principais, o Hugo Silva e o Samuel Correia, estarão com ele nesse projeto do Cruzeiro. Então é expectável que viajem amanhã, então talvez cheguem amanhã mesmo ou no mais tardar quarta-feira em BH, em Belo Horizonte. Sobre o Pepa, o que dá para falar, apesar de, e não deixa de ser significativo, é um treinador que tem mais derrotas do que vitórias na carreira. Isso de fato assusta o torcedor cruzeirense, assusta quem acompanha pouco o futebol português, mas coloco tranquilamente e sem qualquer medo de errar ou supervalorizar aquilo que é o Pepa, dos treinadores mais promissores dessa nova geração que Portugal lançou. Os expoentes, para mim, continuam sendo, evidentemente, Abel Ferreira no Palmeiras, o Rubem Amorim no Sporting, foi campeão recentemente aqui em Portugal, mas o Pepa trabalhou com as realidades que entregaram para ele. O Pepa foi treinador do Tondela durante 3 temporadas e manteve o Tondela, que poucas pessoas conhecem, na primeira divisão do futebol português, tendo disparado o pior orçamento. Ou seja, o título do Pepa, nesse caso, era manter o Tondela na primeira divisão. E ele manteve, com um futebol muito mais defensivo do que ofensivo, porque era assim preciso. Incomodou o Benfica, incomodou o Sport, incomodou o Porto, enfim, os grandes de Portugal. Depois vai para o Paços de Ferreira, e volto a dizer, eu olho mais para a realidade do que propriamente para o perfil do treinador. Ele conseguiu levar o Paços de Ferreira, que se calhar, talvez no Brasil ninguém conhece, nunca ouviu falar, a uma Conference League. Classificou com a 5ª colocação o modesto Paços de Ferreira para a Liga Conferência, no caso Conference League. E isso credenciou que ele fosse contratado no ano seguinte. Ele não permaneceu no Paços para participar da competição internacional, foi para o Vitória de Guimarães, que era um passo significativo na carreira. E antes de aceitar o Vitória de Guimarães, ele rejeita o Santos, ou seja, ele rejeita um grande do Brasil, porque tinha como ambição continuar crescendo dentro de Portugal. E no Vitória de Guimarães, ele passa a apresentar um futebol mais atraente, um futebol mais ofensivo, dado o orçamento do clube, que tinha pelo menos um elenco mais interessante em relação às 2 outras equipes que ele tinha treinado. Só que só não permaneceu no Vitória de Guimarães por problemas internos. Ele tinha um péssimo relacionamento com o diretor de futebol, o relacionamento com o presidente também não era muito bom. O presidente prometeu diversos reforços e nenhum chegou. E o Vitória de Guimarães até hoje vive uma crise financeira muito grande, tem atrapalhado muito, que é o trabalho da equipe lá de cima, do Minho, do norte do país. E vai depois para a Arábia Saudita para tentar fazer o pé de meia. Lá não funcionou. De fato, esse foi o grande trabalho frustrante do Pepa, mas olhando os 2 primeiros e encarando as realidades, é um treinador que inicialmente busca a parte defensiva, porque a realidade pede isso, mas o seu DNA é ofensivo. É do 4-3-3, é do 4-2-3-1, com ponta de lança, uma referência fixa. E repito, não só é dos mais promissores, como dos mais inteligentes com quem eu cruzei em Portugal. Moro em Portugal há 8 anos, tenho contato com vários treinadores portugueses, alguns estão no Brasil, outros continuam aqui. E o Pepa, se não é o mais completo, é o mais perto disso que eu encontrei numa questão de comunicação. Então o Cruzeiro ganha um bom treinador, um promissor treinador, e os jornalistas em BH, enfim, em Belo Horizonte, Minas Gerais, encontrarão um belíssimo personagem para trabalhar no dia a dia. Bruno Andrade, é uma aula, né? Muitas informações. Acho, inclusive, que esse papo com você aqui
tranquiliza e muito o torcedor do Cruzeiro. Tomara que chegue, e aí você disse que entre amanhã e quarta-feira já deve se apresentar. Então tomara que chegue, que o trabalho dele decole por aqui. Parabéns pelo trabalho aí, parabéns pela informação que você já havia dado lá no início do ano. E sempre à disposição aqui, o espaço sempre aberto para você aqui na tela da Band. Grande abraço, Bruno. Everton, obrigado, pessoal da Band. E só um detalhe extra para vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais, o lado humano também do Pepa, que aos 42 anos já é avô, é pai e também avô. É alguém que largou a carreira muito cedo, 28 anos, teve uma lesão no joelho e depois entendeu o lugar dele dentro do futebol. Tem uma entrevista dele do ano passado, 2021, perdão, no The Coach's Voice, onde ele detalha tudo que foi a experiência dele de vida e também dentro do futebol. Tendo escutado do Luiz Campos, que hoje é diretor esportivo do PSG, dos mais, enfim, valiosos do futebol mundial, de que ele seria o primeiro grande treinador negro da história do futebol português. Quem sabe agora no futebol brasileiro, com um projeto audacioso, ele consegue engrenar na carreira agora com um grande projeto. Obrigado pelo carinho de sempre, um abraço, bom programa para vocês aí. Obrigado, Bruno, meu fraterno abraço maior, muito obrigado. Tá aí Bruno Andrade, ele que deu a informação sobre o interesse do Cruzeiro pelo próprio Pepa e agora o Cruzeiro, então, confirmando o Pepa. Ô, Valu, você queria falar alguma coisa? Eu acabei te interrompendo e agora voltando, você se lembra o que era? Eu fiz você esquecer. Não. A questão, quando o Ale fala a respeito, assim, o Pessolano, ele não foi bem, já é parte do passado. Mas eu acho, Ale, que quando um cara manifesta o desejo de sair e você, por exemplo, eu trabalho com você, sou seu caseiro, e isso aí na vida real também todo mundo sabe, sou caseirinho do Ale. Ô, Ale, eu não tô bem, não tô 100% focado. Não, Valu, mas fica aí porque em breve eu quero trazer o Elton para trabalhar comigo, por exemplo. Você chama mais responsabilidade para si, porque eu já te comuniquei, e não tira a minha responsabilidade, vou continuar fazendo as minhas funções como caseiro lá, que trabalho para você, mas eu acho que você traz mais responsabilidade para você. Então, assim, não dá para isentar os erros do Paulo Pezzolano só. Eu acho que a direção de futebol e a direção do Cruzeiro como um todo traz uma carga de muita responsabilidade, tendo feito a opção que fez. Repito, alguém pode considerar certo ou errado, a mim não agrada, independente do que aconteça ao Cruzeiro na temporada 2023. Eu preciso só falar da Ego aqui, a gente segue esse papo, daqui a pouco vamos falar